Deus. Aleluias. Glória a Deus, amados. Uma boa noite, na graça e na paz do Senhor, amém? É sempre um prazer, né? Sempre uma alegria poder estar neste lugar, né? Adorando, glorificando o Senhor e congregando com os amados, né? Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Amém, queridos? Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queridos, nós estamos aqui, né, para ministrar uma palavra, né, da parte do Senhor para o nosso coração. E foi me dado alguns temas, falar alguns, mas que caminha, né, para um só propósito nessa noite. E eu quero convidar vocês para abrir comigo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. A partir do versículo 37 ao 47. Glória a Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? E só tem um caminho para a gente conhecer Deus. É através da palavra, do conhecimento da verdade, não simplesmente um conhecimento teórico, mas um conhecimento que gera vida em nós, um conhecimento de intimidade com Deus, onde a palavra deixa de ser, né, simplesmente uma letra, mas que ela vivifica o nosso espírito, porque ela é vida, ela tem esse poder de gerar essa vida em nós. Amém, queridos? Então vamos ler aqui e nós vamos falar algo da parte do Senhor. Diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque as promessas vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, queridos? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua presença, ela é real nas nossas vidas. O Espírito Santo já foi derramado em nosso coração. Ó Deus, nós Te louvamos por esta noite, pela oportunidade, Jesus, que nós temos de estarmos na Tua casa, na Tua presença, reunidos aqui, Senhor, Te adorando, louvando e glorificando o Teu nome. Nós já oferecemos, Senhor, nesta noite, a nossa adoração. Oferecemos, ó Deus, os nossos dízimos, oferta, no altar do Senhor, Pai. E agora é um momento, Senhor, tão especial, que o Senhor falará conosco, Pai. Momento em que o Senhor ministrará o nosso coração, que nós
estejamos com o coração pronto, ó Deus, a ouvir e a receber e guardar a Tua palavra. Pai, nós nos curvamos perante o Senhor nesta noite. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que caia por terra toda e qualquer resistência à palavra, à verdade do Senhor, porque ela é libertadora. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém, queridos? Nós vamos falar sobre uma igreja vitoriosa, né? Veio um subtítulo da pastora Luana, né? A igreja vitoriosa de Cristo. Queridos, a igreja vitoriosa de Cristo é a igreja em que Jesus declarou em Mateus 16:18, não é? Sobre a revelação de Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja vitoriosa do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, querido. Contra a igreja onde Jesus Cristo é o fundamento e o cabeça. E ao mesmo tempo, Ele é o Senhor desse corpo. Esta igreja, ela é vitoriosa em todo o tempo. Porque ela tem, né, por fundamento Jesus Cristo e tem Jesus Cristo por cabeça. Então não tem como ela ser derrotada, ela é vitoriosa. E o segundo assunto que nós vamos falar era como viviam os novos convertidos ou os novos cristãos, ou os primeiros cristãos, né? Melhor dizendo, como viviam. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de resgatar princípios e valores da igreja do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo, quando Ele coloca um tema no coração da liderança da igreja, é porque o Senhor quer tratar conosco naquele assunto. O Senhor quer descortinar, o Senhor quer nos fortalecer, não é? Dentro daquele assunto. É porque nós estamos precisando ouvir essas verdades da palavra de Deus para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. E se o Senhor, neste tempo, trouxe para o coração da liderança esses temas, queridos, é porque Deus quer fortalecer esta casa, não é? Nesta verdade do Senhor. Eu estava meditando e trazendo à memória o poder que tem a palavra do Senhor nas nossas vidas. A palavra, ela é criadora. No princípio, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, o que tem sido liberado sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, na casa do Senhor, é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela tem que gerar transformação em nós. Ela tem que gerar vida no nosso espírito. Ela tem que gerar transformação em nós. A Bíblia diz que a fé vem e vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que nesse tempo e nesta noite, o Senhor quer liberar uma palavra que gere vida no nosso espírito, que faça com que a gente volte os nossos olhos, não é? Para a palavra do Senhor, e essa palavra, ela possa nos confrontar, porque a palavra tem que trazer um confronto para dentro de nós, porque se não houver esse confronto, queridos, não há transformação, não há mudança, vai ser mais um culto, mas nós não estamos aqui para mais um culto, nós estamos aqui num culto ao Senhor, aonde Ele tem, né, uma palavra para revelar no nosso coração, para que venha nos confrontar nesse tempo, aonde está verdadeiramente o nosso coração, a nossa fé, que áreas da nossa vida precisa ser transformada pelo Senhor, precisa ser iluminada pelo Espírito Santo nesse tempo. E falar, querido, desse assunto, né, como viviam os novos convertidos. Você já parou para pensar?
Porque a Bíblia revela, queridos, o estilo de vida da igreja primitiva, dos nossos irmãos. Nós temos a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, não é verdade? Não é que nós temos que só orar a oração do Pai Nosso. Ela é uma oração modelo que Jesus ensinou. A igreja primitiva, queridos, é o modelo para as nossas vidas como igreja. Quando nós enfrentamos crise, quando nós temos situações que nós estamos vivendo a nível igreja na terra, a gente não tem que ficar olhando para a igreja do vizinho e procurando saber o que está dando certo lá, porque nem sempre a revelação que Deus tem para aquela casa é a revelação que Deus tem para esta casa. Mas eu quero dizer para você, nós temos um modelo, em algum lugar nós estamos falhando, e nós precisamos voltar os nossos olhos para onde? Para a igreja que é modelo. E a igreja modelo para as nossas vidas é a igreja primitiva. Não que nós não possamos ampliar a visão. Não que nós não possamos até viver coisas que eles não viveram. Porque eles estavam começando. Mas eles começaram na base. Eles começaram no ensinamento de Cristo, eles começaram na obediência ao Senhor, e por isso nós podemos ver o sucesso da igreja primitiva, nós podemos ver o êxito da igreja primitiva. Por quê? Porque eles estavam e eles tinham temor ao Senhor e viviam debaixo do comando de Deus e praticando a verdade de Deus, e por isso, né, Lucas fez questão de narrar, de deixar escrito para nós, não é? O que se passou na primeira igreja. Uma preocupação, não é? Eu até coloquei algumas coisas aqui, né? A vida organizada da igreja. Ao longo da sua narrativa, Lucas se preocupa em oferecer um retrato de vida e de adoração da igreja em Jerusalém. Sem dúvida, como padrão para guiar e orientar a igreja do Senhor na terra. Então, quando você olha aqui, queridos, havia o quê? Havia arrependimento, porque nós vemos aqui que para que a igreja do Senhor existisse, para que houvesse aquela comunidade só pôde acontecer, por quê? Porque o Evangelho de Cristo foi anunciado, porque o Evangelho de Cristo foi pregado. Então o Evangelho foi pregado e houve o quê? Houve conversão. Vamos voltar os nossos olhos aqui. Volta os nossos olhos para o versículo 37, diz: ouvindo eles isto, nós sabemos que é o sermão de Pedro pós o Pentecoste, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro tem uma resposta. Pedro diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim iniciou a igreja primitiva, com a pregação do Evangelho de Cristo, da verdade do Senhor. Aquela multidão foi confrontada com a verdade de Deus, a ponto de seus corações serem quebrantados e alcançados pelo Senhor, que eles fizeram uma pergunta, não é? Para Pedro, como que eles alcançariam, não é, o perdão dos pecados. E Pedro, não é, como a voz de Deus ali ministrando a palavra, Pedro indicou eles o quê? Arrependei-vos. Então a igreja primitiva, queridos, ela nasceu no fogo do Espírito, e eu posso dizer para vocês que ela vai subir no fogo do Espírito. É assim que nasceu a igreja, com arrependimento, dando ouvidos, né, a palavra do Senhor e recebendo o dom do Espírito Santo. E eu coloquei algumas coisas aqui, queridos, né? Esse arrependimento e essa fé da igreja, queridos, são seguidas de duas bênçãos. A primeira delas é o perdão
mediante o sangue do Cordeiro. Abre Atos 10, 43. Queridos, nós precisamos crer que a palavra do Senhor, ela gera vida no espírito das pessoas. Nós precisamos crer nisso, liberar a palavra, libera a palavra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Sempre haverá pessoas sedentas. Veja o que o arrependimento e a fé, ele é seguido de duas bênçãos. Vamos ver a primeira aí, em Atos 10, 43. Olha, que todos os profetas falaram. E agora tem Pedro aqui, né, como uma voz profética de Deus para aquela multidão, anunciando, né, o evangelho de Cristo, né, pregando a palavra de Deus, e essa palavra gerou transformação, gerou vida, gerou neles, queridos, um quebrantamento, porque eles quiseram saber, não é? Como, o que faremos? Queridos, que coisa tremenda. Você já parou para pensar? Como você foi alcançado por Jesus? Como a palavra chegou no seu coração? Porque aqui um homem pregando, queridos, para uma multidão, aonde houve 3.000 conversões, né? Não sei se numa tarde, se numa noite, se pela manhã, provavelmente pela manhã, né? Porque diziam que eles estavam bêbados depois do batismo, e ele pregando para aquela multidão. Essa palavra teve o poder de incomodar 3.000 almas, para reconhecer que eram pecadores, que precisavam do Senhor. Então eles ouviram e eles abriram o coração para essa verdade do Senhor. Assim se iniciou, né, a vida de fé dos primeiros cristãos. E eu queria que você fosse comigo, ainda tem um versículo aqui. Segundo, recebemos o dom do Espírito Santo. Veja que interessante, queridos. Pedro disse assim, olha, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, o dom do Espírito Santo em nós é uma dádiva de Deus. Aqui Pedro está dizendo para eles, vocês se convertendo a Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai, vocês recebem o quê? Perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Não é o dom que o Espírito Santo vai te dar, mas o próprio Espírito Santo é um dom de Deus dado à igreja. Porque o Espírito Santo veio fazer morada em nós. A partir do momento que nós nos convertemos, nós passamos a ser o quê? Novas criaturas. A palavra do Senhor diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir desse momento, queridos, o Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. E recebe o dom do Espírito Santo. Cada crente que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna templo, morada do Espírito Santo. E dom na Bíblia, queridos, é dádiva. Dom na Bíblia é presente. Então eles recebem a palavra, são confrontados em seus pecados, abrem o coração para Deus, são perdoados, e Pedro diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebe a presença, a plenitude do Espírito Santo em vossos corações. Aí que a gente vai entender, queridos, os pilares da igreja. Aí que a gente vai entender a dinâmica do corpo de Cristo, o porquê que eles tinham na veia, podemos assim dizer, né, esses pilares, e o que acontecia na igreja. E aí ainda a palavra do Senhor diz, porque a promessa
vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E olha, queridos, o evangelho não pode parar em mim. Ele não pode parar em você. Ele tem que chegar em você e de você ser um multiplicador dessa visão de Deus. Porque essa bênção é para mim, sim, é para minha casa e para todos quanto o Senhor ainda irá chamar, diz aqui. Então o evangelho não pode parar em mim, que se tivesse parado só nos apóstolos, só nos primeiros discípulos, nós estaríamos perdidos. Mas o evangelho chegou até eles, e eles foram boca de Deus, instrumento de Deus, para dar continuidade na mensagem da cruz. E essa promessa não é só para mim. Eu recebi Jesus, mas a minha casa recebeu Jesus, mas aqueles que eu preguei receberam Jesus. Quantos têm recebido Jesus através da sua vida, através do seu testemunho? Então Pedro, na sua pregação, na sua orientação apostólica, ele foi muito claro com eles, né? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então veja, queridos, que não parou aqui. O Senhor continua. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, queridos, o evangelho de Cristo continua sendo pregado na face da terra. O evangelho de Cristo está alcançando vidas na face da terra, porque a promessa não diz respeito a mim, mas a promessa diz respeito aos meus filhos, aos meus netos, a todos quanto o Senhor ainda irá chamar para estar debaixo dessa promessa, debaixo dessa bênção. Houve, queridos, entre eles algo interessante: coração aberto para a palavra. Queridos, eu vou dizer que essa palavra, tanto ela foi naquele tempo, como ela é para os nossos dias atuais. Queridos, nós temos visto tanta resistência dentro da igreja de Deus com relação à palavra. Por que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso meio, nos nossos dias? Muitas coisas que a gente gostaria de ver acontecendo na igreja: transformação, libertação, cura, manifestação do poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, pessoas envolvidas no manto de Deus de uma maneira tremenda, gloriosa. Sabe por quê, queridos? Porque há resistência para com a palavra da verdade. Há muita incredulidade, há muita frieza, mas a igreja primitiva, queridos, era uma igreja de coração aberto para com a verdade de Deus. E nós precisamos resgatar esses princípios de novo, né? Ter um coração receptível para com a palavra do Senhor, para que essa palavra do Senhor, ela possa trazer essa vida, esse renovo para o nosso coração ainda nesse tempo, porque ela não foi só para aquele tempo, ela é viva, ela é eficaz, ela é permanente, ela é poderosa, ela tem poder, queridos, de gerar transformação no perdido pecador, mas ela tem poder de levantar aquele que já experimentou e hoje está prostrado. Precisa haver essa abertura, né, para a palavra, como eles, né, abriram o coração. E aí diz assim, queridos: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora eu te pergunto, se naquele tempo, não é? Pedro, na ousadia do Espírito Santo, confronta eles ao arrependimento, né? Mostra para eles a promessa que o evangelho não de forma alguma ia parar neles, mas que o evangelho prosseguiria através da vida deles. E Pedro diz para eles: salvai-vos desta geração perversa. E nos nossos dias, queridos, como está a geração? A perversidade no mundo,
o pecado no mundo, a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que nós temos visto? A iniquidade sendo multiplicada e o amor de muitos, queridos, esfriando, de pessoas que conheciam o Senhor, de pessoas que eram compromissadas com o reino de Deus, e hoje você olha para elas e você fala: Senhor, parece que não é a mesma pessoa. Por quê? Porque tem sido levado, tem se deixado levar, né, pela perversidade, pelo sistema deste mundo. E esta palavra é para os nossos dias, queridos. O Espírito Santo continua ministrando corações nesse tempo, queridos. E eu coloquei aqui sobre a disposição em obedecer o mandamento, né, do Senhor. Veja aqui, queridos, como que o Senhor brotou no coração deles, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não é tremendo? Você imaginar que de uma só pregação, 3.000 almas disposta, porque aqui diz que eles receberam de bom grado, ninguém foi obrigado a nada, eles foram compungidos pelo Espírito Santo, e eles entenderam o propósito, e eles tiveram o quê? Comprometimento com a verdade, com o mandamento do Senhor, sem nenhuma resistência, porque a ordem divina era crer e ser batizado, ou melhor, a ordem divina é crer e ser batizado, e eles receberam esse mandamento, queridos, de coração aberto, e naquele dia, 3.000 almas receberam o batismo. Como? Será que levou no Rio Jordão? Será que batizou por imersão, por aspersão? Eu não sei, mas eu sei que a palavra diz aqui, queridos, que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então eles obedeceram, queridos, de bom grado, de coração, era espontâneo, era algo de Deus. Nós precisamos, queridos, entender que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Não é? O Espírito do Senhor. Hoje pela manhã eu estava conversando com a pastora Berenice, e a gente estava falando de algumas coisas que Deus tem ministrado no nosso coração, de algumas coisas que nós como denominação, não quero falar da igreja do vizinho, falar da minha, nós como denominação, nós perdemos. E sabe uma das coisas que a gente perdeu, pastores? Nós perdemos a simplicidade. A simplicidade das coisas, Ivete. Sabe daquelas irmãzinhas que cantavam na igreja, que não sabia nem falar direito, mas que a gente glorificava Jesus e tinha visitação do Espírito Santo? Sabe quando você dá honra ao mais fraco? Sabe quando você entende que Deus nivela todos no mesmo nível? Que Deus não tem filhos especiais, mas que Deus tem filhos? Essa simplicidade de coração na comunidade, na congregação, de respeitar o limite do outro, sabe? De entender que o outro, Deus usa ele de uma outra maneira, mas que ele é uma bênção que me completa, que tem o que eu não tenho. Isso é simplicidade, queridos, e nós perdemos isso. Começou a nivelar as pessoas pelo conhecimento, sabedoria, falar, negócio muito importante, assim, e nós fomos minguando, fomos definhando. Por quê? Porque fomos perdendo, queridos, e isso chama essência, humildade, chama essência do Evangelho, coração simples, e era o que tinha na igreja primitiva, simplicidade, singeleza, humildade, sabe? Ninguém era maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Se tinha lá um que era
poderoso aos olhos humanos, e se ele era convertido, ele era igual o mais simplesinho da congregação, porque é o mesmo sangue de Jesus que salvou um, que libertou um, libertou o outro. Nós perdemos isso, Celso. E era uma das coisas que os nossos primeiros irmãos, né, viviam isso. E olha o que diz, que eles de bom grado, né, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Assim se deu esse início. E eles perseveravam, queridos, perseverança. Eles perseveravam na doutrina apostólica, na comunhão fraternal, no partir do pão e nas orações. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Salmos 133, tão maravilhoso, tão conhecido. Nós estamos falando, queridos, sobre a igreja primitiva, o estilo de vida dos primeiros cristãos. Eles abriram o coração, receberam a palavra, foram perdoados, foram agregados no corpo, né? Porque depois do batismo eles agregaram no corpo de Cristo e tinham um estilo de vida. Mas eu quero falar para vocês que eles entenderam essa questão da comunhão fraternal e como essa comunhão é preciosa. Pode ler aí Salmo 133. Olha, queridos, esse é um salmo que a igreja primitiva entendeu na íntegra e dispuseram de coração viver essa verdade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão fraternal. É como óleo precioso. E quando fala desse óleo, você está referindo, é uma referência ao Espírito Santo na antiga aliança. O Espírito Santo, o óleo era uma figura do Espírito Santo, que era derramado sobre a cabeça do sacerdote. E era algo assim muito precioso. Parece que eu já falei sobre isso aqui uma vez, que nem a receita desse óleo precioso podia ser copiada de maneira alguma. O Senhor não permitiu nem a receita. Por quê? Porque era uma figura do Espírito Santo. O sacerdote recebia o óleo sobre a cabeça, descia pela barba, descia pela a sua veste e até os pés. E isso falava do quê? Da plenitude do Espírito. É interessante esse salmo, porque você não vê nesse salmo a palavra Pai, você não vê nesse salmo a palavra Jesus, você não vê nesse salmo a palavra Espírito Santo. Mas esse é o salmo que revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, ser irmão porque tem pai. Não é verdade? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo representa o Espírito Santo. E como sacerdote, quem é o sumo sacerdote da igreja? Jesus. Então você não encontra essas três palavras, mas você encontra a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Salmo 133. E a igreja primitiva, né, teve esse entendimento, queridos, dessa verdade, que certamente os salmos era lido, cantado na sinagoga, era lido e cantado no templo. E com certeza eles foram ensinados, e você vai ver como eles dão continuidade nisso, nessa comunhão. Eles tinham isso como precioso. Queridos, a gente não valoriza a comunhão com os irmãos. A gente hoje, queridos, não valoriza nem a amizade. Sabia disso? A vida, o sistema do século, ele nos rouba de viver uma amizade verdadeira.
E nos rouba, queridos, o prazer de comunhão. A gente já não tem mais tempo para nada. Vai ter tempo para ter comunhão com o irmão? Porque comunhão, queridos, nós vamos ver aqui. Eu preciso estar próxima. Porque se eu não tenho proximidade, como é que eu vou falar que eu tenho comunhão com os irmãos? E a gente vê tanta resistência. Mas Deus, Ele está curando a sua igreja. Porque Jesus está preparando a igreja para o arrebatamento, igreja. E se nós não voltarmos nossos olhos para a verdade de Deus, para a palavra de Deus, queridos, nós corremos o risco de Jesus vir e a gente ficar. Que Deus nos guarde de ser crente a vida inteira e no arrebatamento ficar aí, para a grande tribulação. Por isso que o Espírito Santo, queridos, está exortando as nossas vidas. E esses irmãos entenderam, queridos. Por isso que a palavra perseverar, né? Mas vamos falar aqui rapidinho, depois eu volto aqui nesse texto. E diz assim o verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É a igreja modelo. Eu tenho que voltar para o princípio. Eu tenho que voltar para aquilo que a Bíblia, né, me ensina do que realmente é a igreja. Amém, queridos? O que é perseverar, né? Perseverar. Eles tinham um estilo de vida. Isso estava neles. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é doutrina, queridos? São 4 pilares que sustentam a igreja de Deus. São 4 pilares. E você encontra aqui, olha. O primeiro pilar é a comunhão. O segundo pilar é o partir do pão. Nas orações. O primeiro pilar é a doutrina, perdão. O primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos. O segundo é comunhão. O terceiro era coração generoso e partir do pão. E nas orações. Queridos, é isso que sustenta a igreja de Jesus na terra. A igreja que perde esses pilares, queridos, ela passa a ser outra coisa, menos a igreja de Cristo. E é triste, porque nós podemos, que o Senhor nos livre, tornar um ajuntamento de pessoas, mas que não é igreja. Porque as seitas também faz ajuntamento. Porque os clubes também faz ajuntamento. Mas isso não é igreja. A igreja onde o fundamento é Cristo, a doutrina dos apóstolos. O fundamento é Cristo, o cabeça é Cristo. E a obra redentora da cruz. Jesus morreu e ressuscitou, está vivo à destra do Pai e voltará para buscar os seus. Eles perseveravam nessa doutrina, nesse ensinamento, né? Porque os apóstolos foram aqueles que foram testemunha da morte e da ressurreição do Senhor. Para fazer parte do apostolado, tinha que, né, ter caminhado com Cristo, presenciado a morte de Jesus e a sua ressurreição. Por isso que eles colocaram o nosso irmão lá, o que ocupou o lugar de Judas, é o Matias. Tem gente que fala que, eu acho que errou, tinha que esperar mais um pouco para pôr Paulo. Não, irmãos, não era Paulo não. Os requisitos, Matias tinha os requisitos. Tinha que ser, né, ter andado com Jesus, tinha que ter presenciado seu ministério terreno, sua morte, sua ressurreição, para fazer parte do apostolado. Então a doutrina dos apóstolos era firmada na morte e na ressurreição do Senhor. E eles perseveravam nisso, portanto que eles deram a vida por essa verdade. Perseveravam. Esses são os 4 pilares da igreja. E uma coisa interessante aqui, queridos. Em cada alma havia temor. Eu vou falar dos pilares daqui a pouco. Em cada alma havia temor. Temor de Deus.
Então, amados, a gente olha assim, o que nós perdemos, Simone? Temor de Deus. Olha, o Senhor está neste lugar. Está escrito na palavra, nós estamos aqui em nome de Jesus. O Senhor está neste lugar. Não importa se tem 3, não importa se tem uma multidão em nome do Senhor. Eles tinham temor. Nós estamos falando do Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor prometeu. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Então havia esse temor. Será que o Senhor não quer resgatar temor em nós? Nesse tempo? Será que o Espírito Santo não quer trazer temor para o coração da igreja? Nesse tempo, queridos? Amém? Glória a Deus. A igreja de Cristo é sustentada em 4 pilares. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino apostólico. Segundo passo, na comunhão, nós já falamos um pouquinho dela. Unidos na mesma fé e no mesmo ânimo. Eles eram unidos na mesma fé, no mesmo ânimo, não na mesma opinião. Não é? Não na mesma opinião. Porque, queridos, estar em comunhão, andar em comunhão, não é que eu tenho que pensar igual os céus pensam. Porque Deus nos constituiu e nos fez pessoas com personalidades diferentes. Mas qual é o propósito pelo qual eu estou em comunhão com os céus? É o reino de Deus? Então não é a minha opinião que tem que prevalecer. Eles estavam unidos no mesmo propósito, que era o reino de Deus. Então não era a opinião minha, ou a opinião do Pedro, ou do André, ou do Felipe que tinha que prevalecer. Mas o que o Espírito Santo tem para a igreja nesse tempo. Então pode ser que às vezes nem vai me agradar muito. Porque eu faria diferente, eu penso diferente. Mas o propósito é é a expansão do reino. E se é a expansão do reino, nós estamos juntos. Amém, queridos? Glória a Deus, você está entendendo essa comunhão? O mesmo propósito. No versículo 44, vamos lá. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma coisa anterior a esse versículo, que eu não fechei o versículo 43, é que em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Muitos sinais. Deus curava, libertava, ressuscitava morto. No ministério dos apóstolos. Por que hoje, queridos, a gente não vê com frequência mais? Não que não tenha, não que não esteja acontecendo. Nós não podemos medir a igreja de Cristo pela nossa pequenez. O evangelho está sendo anunciado em toda a terra. E milagres estão acontecendo todos os dias. Sinais estão acontecendo todos os dias. A nossa vida é um milagre. De transformação, de libertação, de cura. Mas manifestação. Porque o evangelho, queridos, tanto é para o coração quanto para os olhos. Tanto é para os ouvidos quanto também para os olhos ver. As manifestações. E a Bíblia diz que através dos milagres o temor crescia. Porque, amados, fala sério. Aonde a manifestação dos dons? Eu vou contar, vocês vão rir. Tem umas coisas que a gente até ri. Quando a gente era mais novo no evangelho, queridos, que Deus começava a usar os profetas na igreja, mas gerava tanto temor em nós que a gente ficava igual caça-fantasma, porque a gente já ficava procurando se tinha pecado, para confessar antes de ser revelado, porque a gente temia
a presença do profeta. Tinha temor. Os meninos eram pequenos, eles sabem disso, na época. Como Deus usava os profetas. E aquilo gerava em nós o quê? Um temor. Se os adolescentes estavam conversando, minha filha, Deus começou a falar, murchava. Ficava todo mundo caladinho na igreja. Coisa simples. E nós éramos ensinados o quê? Deus está falando, cale-se toda a terra. Quando Deus começava a usar um profeta, a gente ficava caladinho. Porque se Deus falava com o irmão, eu era abençoada. É que Deus está aqui falando com o irmão, que maravilha. Porque Deus fala pela palavra, mas Deus fala pelos dons, Deus fala pela cura divina, libertando, Deus fala libertando o endemoniado, gera temor no coração. Vocês estão entendendo, queridos? É a igreja primitiva. A gente quer voltar às bases, a gente quer viver de novo. Faz de novo, Senhor. Não tem um louvor assim? Não sei cantar não, viu, Juninho? Mas tem um louvor que fala, faz de novo, Senhor. Não é? A gente quer viver. Porque, queridos, a vida sem unção, ela cansa. A vida espiritual sem unção, ela fadiga. Ela torna fardo. Mas a vida espiritual renovada pelo Espírito de Deus, você tem prazer, você tem alegria no Senhor. Você tem prazer de congregar, prazer de estar na comunhão, prazer de abençoar, prazer de falar do amor de Deus. Porque é um negócio que te renova, é um negócio que te restaura, é um negócio que te impulsiona. E isso é a igreja. Eles viviam isso. Então eles tinham temor. Falei, o quê? Viu Ananias e Safira o que aconteceu com eles? Foi brincar lá de querer imitar a fé do outro lá, de querer imitar a generosidade lá do outro apóstolo. Foram fulminados no tempo da graça. A Bíblia diz que foi purificação na igreja, que gerou temor, purificou os corações. Aleluia! Deus eterno, que Deus tem misericórdia de nós. Nós queremos viver de novo. Então eles perseveravam, estou na comunhão, né? Então, queridos, eles tinham tudo em comum. Achei interessante, queridos, algo que eu estava meditando sobre essa... Porque assim, vamos ser sinceros, Jesus. Vamos com nós mesmos, né? Nós que temos que ser sinceros, porque Jesus é, né? Vamos ser sinceros, queridos. Quando diz aqui para nós assim, você já deve ter ouvido o pregador falar. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum, queridos? Você responde para você, ter tudo em comum. O que é meu não é meu, é seu também, Vanessa. O que é seu também não é seu, é da Simone. É nosso. Ter tudo em comum. E isso, hoje, falar, mas não é bem assim não, sabe? Esse negócio não era bem assim. Isso era só para eles, pastora. Hoje não. Né? Vamos lá. O verso 44. Comunidade de bens, ou pelo menos o comum uso dos bens que possuíam. Eles tinham em comum o uso dos bens que possuíam. Aí, Ivete, vamos pensar nessa verdade espiritual que a igreja primitiva vivia. Vamos pensar nesse negócio. É possível hoje a gente viver isso? Vocês acham que a igreja de Cristo hoje, ela tem vivido essa verdade que a igreja primitiva vivia? Olha, eu vou dizer para você, alguns irmãos têm vivido. Porque isso aqui, queridos, depende do amor de Deus no nosso coração, depende da nossa fé e da confiança que eu tenho para com o irmão. Você já usou carro de algum irmão emprestado? Algum irmão já ofereceu o carro dele porque ele tem dois? E ele ofereceu um para você? Enquanto você está andando a pé? Você já viveu, Juninho?
Já? Queridos, isso acontece. Mas isso não acontece com quem se a minha fé e a minha confiança em Deus e a minha intimidade com aquele irmão em Cristo não for algo que eu confie nele verdadeiramente, isso não acontece. E isso, queridos, não pode ser uma regra, porque senão você mata a congregação. Porque isso aqui não é uma ação que eu imponho para as pessoas fazer. Isso aqui é uma ação em que o Espírito Santo impõe. É tão maravilhoso e tão sério que Ananias e Safira não distinguiram a obra do Espírito na igreja, no capítulo 5. Por que que eles mentiram ao Espírito Santo? Porque eles queriam imitar o irmão Barnabé, que tinha comprado a propriedade e depositado aos pés dos apóstolos. Aquilo era algo espontâneo, era o Espírito Santo que estava agindo na congregação. Não era uma imposição que os apóstolos colocavam nas pessoas. O que a gente vê muito hoje? Barganha nas igrejas. Imposição de homens nas igrejas. Mas na igreja primitiva havia o quê? Um amor, né, em ação, havia uma fé viva e havia neles um espírito voluntário, de comunhão, de entrega, de abençoar o irmão, de compartilhar dos bens. Eu tenho 2, te empresto 1. Se o Senhor mandar, também te dou ele para você. Mas não era uma coisa assim, ó, você tem que fazer porque você tem que fazer, porque não era isso, queridos. Então essa comunhão era muito profunda na igreja, amém? Vocês estão entendendo? A comunidade de bens, ou pelo menos o comum uso dos bens. Isto tem sido, queridos, tem acontecido, tem sido realizado até mesmo em nossos dias, entre 2 ou 3 irmãos que têm se sentido intimamente ligados pela fé e o amor de Deus. Porque cada um não faz na medida da fé, cada um não faz na medida do amor. Então, na medida que o Espírito Santo vai trabalhando as nossas vidas como comunidade, como igreja de Cristo, queridos, essa liberação, esse espírito voluntário, ele vai acontecendo. De repente você é tocado, abençoa lá aquele irmão. De repente, como eu disse, né? Se você tem uma intimidade e, né, com o irmão maior, você tem confiança, você vai liberar. Mas é espiritual, não é uma coisa forçada na vida de ninguém. Porque quem quiser colocar isso como regra, mata a igreja, queridos. Mas isso é para ser vivido, não na força da carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias! Glória a Deus, queridos, nós vamos chegar lá. Vamos terminar aqui, até 9 horas, pastor, aqui? Nosso Deus. Amém, queridos? Ai, Jesus. Agora, eu coloquei aqui, tentar fazer a mesma coisa onde não existe esse amor suficiente e confiança, né, seria um desastre na igreja. Aqui podemos notar o que? A importância, né? E não, é de não transformar essa palavra numa regra. O partir do pão, suprir a necessidade dos necessitados. Abre a sua Bíblia em Gálatas 6, verso 9 e verso 10. Outro irmão me abra 1 de João 3,17. Ai, Jesus, nós vamos terminar aqui, queridos. Amém, queridos? Isso é um mandamento do Senhor. Então a igreja, ela vivia isso, partir do pão, suprir a necessidade dos necessitados, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. Então eles faziam isso com o espírito voluntário. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, não cansemos de fazer ao bem, mas a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Nós devemos fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. 1 João 3,17. Primeiro já vai lendo, queridos, porque
Quem tiver bens deste mundo aqui e vê o irmão passando necessidade e fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Então, queridos, a igreja primitiva vivia isso na prática. Por isso ela fez a diferença e ficou aqui como base para nós, porque isso era espontâneo. O entendimento, a conversão, a transformação, a entrega deles. Amém, queridos? Você está entendendo? Nas orações eles perseveravam, veja o verso 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. O estilo de vida deles era diferente, né, queridos? Todos os dias no templo, eles tinham alegria de congregar. Não era terça, quinta e domingo, viu, Celso? Era todos os dias, hein? Ainda diz quando vem, né? Era todos os dias, queridos. Eles tinham prazer em congregar, em estar na casa do Senhor. Partindo o pão, né? Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui que eu falei hoje que a gente perdeu isso aqui. Comer o pão com singeleza de coração, simplicidade. Esse pão, queridos, tanto é o pão cotidiano que você come junto com outro irmão, como a ceia do Senhor. Alegria de estar junto, alegria de congregar, alegria de comer juntos, queridos. Comunhão fala de ter tudo em comum, mas comunhão é mesa, comunhão é você estar junto, comunhão é você comer uma refeição junto. Jesus fazia isso. Jesus, ele comia com os pecadores. Jesus comia com seus discípulos. Jesus multiplicava o pão para comer junto com a multidão. Mas hoje a gente foge de tudo isso, queridos. Aí a gente quer milagre, quer poder, quer unção, quer tudo, né, Celso? Meus queridos, essa é a verdade do Senhor. Então a gente pode ver o quanto a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, né? Falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Que o Senhor me ajude a ter esse coração simples, esse coração abençoador, queridos. Eles perseveravam também nas orações. Por que essa igreja fez tanta diferença? Porque não houve negligência nos pilares. Por isso fez tanta diferença. Amém, queridos? Veja comigo o versículo. Eles perseveravam nas orações. Veja capítulo 3, 1. Capítulo 4, 31 e 32. E Atos 12, 5. Rapidinho. Vamos ver a vida de oração dessa igreja. Amém? Então, queridos, veja como eles tinham prazer. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, Pedro e João subiam ao templo para fazer a oração da tarde, e lá estava o coxo na Porta Formosa. Foi o primeiro milagre da igreja primitiva. Foi levantar aquele coxo. Há 38 anos aquele homem estava lá. E certamente Jesus passou naquele lugar e viu aquele homem por muitas vezes ali. Mas aquele milagre estava reservado para aquele dia, para aquela tarde, através do ministério de Pedro e João, que estava subindo ao templo para orar. E o esmoleiro olhou para ele, né, esperando receber dinheiro. Mas Pedro e João disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Que autoridade! Aquele coxo entrou saltando e adorando a Deus no templo. Vida de oração, queridos. Veja capítulo 4, versos 31 e 32. Olha, queridos, sabe de onde eles tinham sido açoitados por causa da cura do coxo? Aí eles contam para os outros, para a igreja, se você ler o texto antes, e
eles entram num clamor, agradecem a Deus por ter padecido pelo nome de Jesus, e a Bíblia diz que eles reúnem em oração, e o fogo desceu, né? A gente usa a expressão, e desceu o fogo do céu, a glória de Deus ali que estremeceu o lugar, houve até um terremoto. Como é que pode um negócio desse? Amém? Olha comigo em Atos 12, 5. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E aconteceu um milagre lá, que as portas se abriram milagrosamente. O Senhor ordenou anjo, ordenou luz naquela prisão, tirou Pedro daquela prisão, porque a igreja entendeu o princípio da oração. E a maior luta nossa hoje de pastor é que o povo entenda que precisa de orar. É o culto menor da igreja de oração. Faz um de louvorzão para você ver. Você lota. Mas faz de oração, irmãos. Vai meia dúzia. E é aqueles o ano inteiro, viu, irmã? O ano inteiro, aqueles mesmos irmãozinhos. A igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. O milagre aconteceu, está aí no texto. A gente quer voltar a isso, né, queridos? Faz de novo, Jesus. Em toda alma havia temor, não é? Vemos aqui, nós vamos terminar, nessa igreja modelo, firmeza na fé, na comunhão, na oração, no partir do pão, alegria de congregar, paz, influência e bom êxito. Porque olha o que diz o texto, vamos terminar o texto? Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vida que fazia diferença. Olha, amados, então você olha o diagnóstico hoje que a gente vive, e você volta para o retrato, para os pilares aqui, alguma coisa nós estamos faltando, porque essa é a verdade de Deus, e independente de crise, eles foram perseguidos, a igreja dispersou, os apóstolos continuaram em Jerusalém, mas o que aconteceu? Eles foram pregando o evangelho, chega em Samaria, foi um negócio, um arrastão poderoso do Espírito, salvando gente, curando, libertando. Então, queridos, que o Senhor nos ajude. Para encerrar, eu só quero trazer à nossa memória duas palavrinhas que o Espírito Santo me trouxe à memória, para a gente poder orar, que a gente saia daqui hoje com essa palavra no coração, pensando daquilo que a gente precisa mudar como cristão. Jesus está voltando, amém? Mas eu queria que você abrisse comigo Apocalipse 2, versículo 4 e 5, e outro irmão me abra Lucas 15, 8 e 9, vou encerrar com esses dois versículos, passou um pouquinho, mas vale a pena. Amém? Para a glória de Deus. Pode ler Apocalipse 2, versículo 4, versículo 5. Não é tão sério, irmão Robson, essa palavra. O Senhor fala para uma igreja que outrora, se você ler a carta de Éfeso, dos Efésios, você vai ver lá no capítulo 1, no versículo 15, que antes essa era uma igreja amorosa, era uma igreja que praticava, né, os pilares. Mas lá na frente, 30 e poucos anos depois, né, o Senhor, usando o apóstolo João na ilha de Pátimo, né, e o Senhor mostra para João a condição das igrejas, e ele libera essa palavra para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, e volta às primeiras obras, volta ao teu primeiro amor, porque o Senhor colocou a igreja, queridos, como um castiçal, aquele que dá a luz. A igreja é sal da terra e luz do mundo, e o Senhor Jesus disse,
aí para esta igreja, não é? Que se ela não se arrependesse, ela perderia a posição de sal e luz. O Senhor nos chama para esse tempo de arrependimento, na presença dEle. Que isso fique no nosso coração. Aí o Senhor me trazia à memória o que está em Lucas 15, para a gente encerrar aqui, verso 8, verso 9. Olha, queridos, o Senhor me trazia à memória essa palavra hoje de manhã, né? Tanto a de Apocalipse 2, quanto a da dracma perdida. A Bíblia fala dessa mulher. Mulher na Bíblia é uma referência da igreja. Essa mulher tinha 10 dracmas, que era uma moeda de valor daquela época. Não sabemos se era ganhou de herança, o que era, mas era algo valoroso. E a palavra diz que ela perdeu uma. E ela acendeu a candeia, vasculhou a casa até encontrar aquela dracma. E quando ela encontrou, ela fez uma festa, chamou a vizinhança e glorificou o Senhor. Eu tenho perguntado, o que a igreja tem perdido hoje? Qual dos pilares? Qual das virtudes? Porque às vezes já perdeu tantas. Aquela mulher perdeu uma só e ela não se deu por vencida. Ela acendeu a lâmpada, a lamparina, porque as casas daquela época eram baixas e não tinha janela. Eram casas que só tinham uma entrada. Mas ela vasculhou aquela casa até achar aquela dracma, aquele valor espiritual. Aquela dracma tinha um valor para ela. E os valores espirituais que foi dado à igreja, que a igreja foi se perdendo com o tempo, deixando ir, mas que o Senhor quer trazer de volta nesse tempo. Que o Senhor nos encontre como a mulher dessa dracma, inconformado de ter perdido, mas desejoso, desejosa de viver de novo. Amém, queridos? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu quero me render ao Senhor nessa noite, mais uma vez, em gratidão por tão grande salvação. Mas eu quero, a Deus, declarar aqui, Senhor, com os meus irmãos, que eu não estou conformada. Há uma inconformidade na minha alma, ó Deus, com o sistema, ó Deus querido, que nós temos vivido. E eu creio, Jesus, que o Senhor está despertando a tua igreja. Eu creio, Espírito Santo, que a palavra do Senhor, ela continua criando, a palavra do Senhor continua gerando vida no nosso espírito, continua, Senhor, gerando fé e transformação em nós. Que nós não venhamos nos conformar, que nós venhamos nos arrepender, como o Senhor disse para a igreja de Éfeso, e o Senhor diz para nós nesta noite, nós queremos viver de novo. Ó Deus, o fogo, ó Deus do Espírito, a disposição, a alegria da comunhão. Nós queremos viver de novo, Pai. Ó Deus querido, a disposição de orar, de buscar, de meditar na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, faz essa obra em mim, faz essa obra em nós, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode aplaudir Jesus e a palavra dele. Amém, queridos. Glória a Deus, que bênção, né? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe a pastora Terezinha. Como sempre, uma bênção. Glória a Deus. E essa semana tem dobradinha, né? Que ela vai estar aqui no sábado também. Ô, glória. Amém? No culto das mães, né? Mães de joelhos gerando promessas. Amém? Maravilhoso esse tema, né? Glória a Deus, aleluia. Você tem gerado promessas na vida dos teus filhos? Amém?
Glória a Deus, eu creio que sim, né? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Quinta-feira nós estaremos aqui. Um propósito, sejam cheios do Espírito Santo. Venha buscar o Espírito Santo, venha buscar a presença de Deus, vai ser bênção demais. Em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela porção liberada nesta noite aos nossos corações. Que bênção, Senhor, é ouvir, receber a Tua palavra. Que estas palavras fiquem guardadas no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos leve em paz, em segurança aos nossos lares e que o Espírito Santo continue falando conosco, Pai. Que esta palavra continue falando poderosamente aos nossos corações. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre cada um de vós, hoje para todo sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe. Uma boa noite a todos.